Aqui o meu trabalho, ele da atividade prática de aprendizagem da disciplina de metodologia de ensino da física, ele versa sobre essa questão aqui para acessar esse PET Colorado, que é uma plataforma que exibe simulações de diversas atividades físicas, da disciplina de física, química e matemática. Então, quando a gente acessa o site de simulações, ele apresenta essa página aqui. Aqui a gente vai descer aqui pelo lado esquerdo, observando o lado esquerdo, onde tem aqui diversos itens nas abas. Nós podemos ver aqui, ó. Aqui vamos nos atermos à área de física, mas nós temos aqui a área de matemática, a área de química, terra e espaço e a área de biologia. Tem também diversos outros itens que é importante acessar para quem quiser navegar nesse site aqui. Então, nós vamos aqui entrar nessa parte de física. Principalmente a minha parte aqui refere a essa parte de movimento, foi o que eu escolhi. Em movimento, eu vou aqui para esse item aqui, ou esta área de simulação balançando, que refere-se a balanço. Aqui eu vou acessar, vou dar um clique aqui. Aqui é a área de balanço. Observe que existe realmente um balanço, como se fosse um parque de diversões para crianças. Então, observando aqui. Aqui eu vou clicar aqui para iniciar. Aqui nessa parte nós temos 3 áreas, que é a introdução, laboratório de equilíbrio e jogos. Vou entrar na parte de introdução. Aqui nós temos aqui uma barra que está sobre 2 colunas e um ponto de apoio. 2 colunas. Aqui nós temos os marcadores de massa, que aqui mostra as massas dos diversos objetos. Podemos ter aqui também de posição, ele mostra réguas, onde define aqui as medidas, que vai tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Então, como é que funciona essa parte da introdução? Essa parte da introdução, nós colocamos 2 pesos ou 2 objetos, digamos assim, cada qual com sua massa respectiva, em 2 pontos dessa plataforma. Um do lado esquerdo do ponto de apoio, outro do lado direito do ponto de apoio. E aí nós iremos verificar se existe equilíbrio ou não. Aqui é o primeiro exemplo. Nós vamos colocar este objeto aqui, que é um extintor. Vou botar aqui de 5 quilos. Vou colocar aqui num ponto de 1,5 m. Aqui 1,5 m. Do lado direito do apoio que eu tenho aqui, do ponto de apoio. Ou como fosse um ponto que separa um ponto neutro, na verdade. E aqui eu vou colocar este objeto aqui, que é uma lixeira que tem 10 quilos, e iremos colocar do outro lado. Então, aqui nós verificamos, quando clicamos aqui nesse ponto aqui, ó, nós verificamos se está em equilíbrio ou não. Observe que a lixeira, ela se torna mais pesada do que o extintor a estas distâncias. Então, o que realmente a simulação oferece? Ela oferece para o aluno ou para a pessoa que quer utilizar essas simulações é fazer o equilíbrio, ou seja, a que distância eu tenho que colocar um objeto do lado esquerdo e o outro objeto do lado direito, de modo que a balança fique em equilíbrio, ou seja, nem baixe de um lado, nem baixe
do outro. Então, vamos verificar aqui. Vamos fazer aqui. Como esta lixeira aqui é de 10 kg, vou colocar ela a 1 metro. Então, vou colocar no ponto 1 aqui, 1 metro. Observe aqui que a régua é medida em metro. Então, este extintor, vou colocar a 2 metros. Então, qual é a finalidade aqui? É a gente utilizar esta plataforma e saber se existe equilíbrio ou não. Então, vou clicar aqui para ver se existe equilíbrio. Pronto. Podemos observar que houve um equilíbrio. Mas o que tem a ver esse equilíbrio com a parte da física? Tem a ver com o torque. O que é o torque? O momento, como é apresentado em vários outros assuntos de física. Isso aqui quer dizer o seguinte, que esta massa colocada aqui, vezes a sua distância deste ponto neutro, é igual a esta outra massa colocada a outra distância do lado direito, multiplicado por essa distância, tem que dar valores iguais para que tenha equilíbrio. Então, explicando, é 10 quilos vezes 1 metro dá 10. E aqui eu tenho 5 quilos vezes 2 metros, também dá 10. Por isto que a plataforma aqui oferece o equilíbrio entre os dois objetos. Ok? Então, essa parte de introdução. É isso. Vamos agora para esse outro item, que é laboratório de equilíbrio. Então, eu clico aqui, laboratório de equilíbrio. Qual é a finalidade aqui do laboratório de equilíbrio? Observe que eles têm os mesmos itens, as mesmas características que a gente pode alterar aqui. Ó. Então, eu clico aqui em régua, apresenta a régua. Se eu clicar em marcas, ele apresenta apenas umas marcas de números, sem unidades. Vamos colocar réguas, porque réguas fica melhor da gente observar, né? Nesse item aqui, réguas. Os marcadores de massa, quer dizer, os marcadores de massa indicam as massas. Se eu colocar aqui forças do objeto, quando eu colocar, o objeto vai apresentar a força aqui, ou força-peso, na verdade, né? Então, vou desmarcar. Qual é a finalidade? A finalidade é eu colocar aqui, ó, eu colocar um peso, determinada distância, por exemplo, esse aqui, ó, a 2 metros, 5 quilos, a distância de 2 metros, e eu coloco aqui 10 quilos, a distância de 1 metro. 10 quilos, então vejo que para saber se ele está em equilíbrio, eu também utilizo o mesmo botãozinho aqui, ó. Então veja que ele ficou em equilíbrio a estas distâncias, certo? Então, qual é a finalidade? A finalidade é o seguinte, é colocar um objeto que tem uma massa desconhecida e assim, através do cálculo de torque, através do cálculo que foi aprendido aqui, nós termos uma ideia de que valor é que é, ou seja, como se nós fôssemos descobrir o valor desta massa, a da massa desconhecida. Então, vou tirar aqui os 10, certo? Vou aqui mover aqui a setinha aqui. Aqui ele diz peso das pessoas, se a gente quiser fazer também uma simulação colocando 2 pessoas, 2 indivíduos, 2 pessoas aqui, funciona também. 2 pessoas também, do sexo feminino, se quiser. E aqui eu tenho, então observe aqui, ó, eu tenho aqui um objeto desconhecido, né, um objeto A desconhecido, então eu tenho aqui, se eu tenho 5 quilos aqui, ele está a uma distância de 2 metros, aqui eu tenho um objeto A, que eu não sei quantos quilos ele possui, quantos quilos é sua massa. Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu faço a multiplicação. Observe que se este objeto está a 2 metros aqui,
e eu coloco um objeto desconhecido que também está a 2 metros, então, consequentemente, eles terão as mesmas massas, ou seja, o objeto A terá a mesma massa deste objeto aqui, ou seja, a massa do objeto A vale 15 quilos. 15 quilos, ok? Muito bem. Isso nós encontramos fazendo o mesmo cálculo. Agora eu vou colocar este objeto a uma distância de 1 metro. Mesma regrinha iremos utilizar. 5 vezes 2, 10. Então, x vezes 1, x. X igual a 10, ou seja, a massa deste objeto A vale 10 quilos. Ok? Então, isso aqui é a parte de laboratório de equilíbrio. Diante, após passar esta fase, iremos para os jogos. O que representa os jogos? Representa justamente verificar se o aluno ou a pessoa que está usando o simulador já tem um conhecimento suficiente para definir quais os valores que são colocados nesse jogo. Então, vou colocar aqui o nível 1. O nível 1 ele tem as mesmas características aqui, apenas a de posição. Ó. Colocar a régua para facilitar. Se não quiser colocar a régua, as réguas, né, como tem aqui, tudo bem. Querendo, vamos colocar o item réguas. Então, se eu tenho aqui um objeto de 5 quilos à medida de 1,5 metro, ou seja, 1,5 metro, aqui do ponto de equilíbrio, do ponto de apoio, e eu tenho um objeto com 5 quilos também. Onde eu vou colocar para que se torne em equilíbrio? Claro que eu vou colocar como as massas são iguais, vou colocar a mesma distância de 1,5 metro. E vou conferir. Vou ver se realmente o que eu fiz está correto ou não. Observe aí que está em equilíbrio. Então, o aluno ou a pessoa que fez a simulação já está entendendo como funciona essa parte de torque. Próximo, vamos agora para o próximo aqui. Então, ó, ele pergunta aqui, ó, o que acontecerá se entre essas duas medidas, esses dois objetos, um de 5 quilos colocado a 2 metros e outro de 15 quilos colocado a 2 metros também. Aí ele pergunta, o que vai acontecer? Será que esta balança irá inclinar para baixo? Vai ficar em equilíbrio ou vai inclinar para baixo do lado direito? Então aqui, ó, vai inclinar para baixo do lado esquerdo? Vai ficar em equilíbrio ou vai inclinar para baixo do lado direito? Então, qual é a nossa alternativa aqui? Nós temos que escolher uma dessas alternativas. Então, veja que se o objeto tem maior massa e ele está à mesma distância, então, com certeza, o torque ou o momento dele vai ser muito maior do que o menor objeto estando à mesma distância. Então, o que vai acontecer? Esta parte aqui, ó, do objeto de maior massa vai inclinar para baixo. Então, eu vou escolher aqui. Escolhi, agora vamos conferir. Pronto. Então, deu certo, ou seja, a resposta foi correta. Então, aqui a gente termina a atividade prática de aprendizagem, que foi a parte de física, a parte de movimento, e dentro de movimento foi o que nós chamamos no simulador de balança ou balançando, que na física tem a ver com torque, né, que é torque, a força vezes a distância, ou seja, uma balança que se faz o equilíbrio entre dois objetos colocados em uma plataforma.
como se fosse uma balança com um ponto de apoio para verificar se há equilíbrio ou não entre dois objetos de massas diferentes ou iguais, colocada a distâncias de um lado direito e de um lado esquerdo em relação ao ponto de apoio. Ok? Então aqui finaliza o meu trabalho.